Será que foi tudo coincidência? E é exatamente do que você está falando, ao que você se refere como sendo coincidência. Eu vou juntar aqui aqueles fatos, os últimos das últimas semanas para cá, para a gente conversar a respeito e vamos tentar entender se de fato foi ou não coincidência. Então, seguinte, ó. Primeiro lugar, você lembra que eu já fiz vídeo aqui de todos esses assuntos aqui que eu vou citar. Nós falamos a respeito daquela Thaís Araújo. Thaís Araújo deu entrevista, disse que o governo Bolsonaro foi um verdadeiro inferno, um verdadeiro retrocesso. Pois, dias mais atrás, coisa de 10 dias atrás no máximo, cabeça de ovo, o tal do Alexandre Moraes, disse que nós somos imbecis. Nós que apoiamos Jair Bolsonaro somos uma raça de imbecis. Mas dias atrás tivemos até importado lá da Argentina uma tal de Paula Caloteira. Paula Caloteira, ela disse que nós, apoiadores de Bolsonaro, somos escroto, somos lixos, não valemos nada. Traz coisa de 3, 4 meses atrás, a tal da Ivete Sangalo, ela fez lá um show dela, uma presepada dela, lá no Rio Grande do Norte, incentivou as pessoas a xingar o presidente, bora lá pessoal, bora, que eu não estou escutando, mais alto, incentivando aquelas pessoas a xingarem o presidente. Mas veja, será que todas essas coisas assim, essa sequência de eventos, esses ataques vindo daqui, dali, de lá, será que foi tudo coincidência? Na minha sincera opinião, não foi. Para mim foi tudo orquestrado. Porque alguém pode dizer assim, não, vamos ver os fatos de maneira isolada, né? Cabeça de ovo fez um discurso, falou que somos imbecil. A outra lá, Paula Caloteira, estava dando entrevista, disse que nós somos escrotos. Não sei onde, disse que o governo de Bolsonaro foi um inferno. Mas, quando você vai juntando tudo, cara, vai amarrando uma ponta com outra, para mim fica uma sensação de que foi uma coisa orquestrada. Até que ponto eles conseguiram combinar esses ataques, todas essas críticas, toda essa chuva ácida em cima de nós, apoiadores do presidente e do presidente? Não dá assim para você dizer com precisão, mas que para mim tem cheiro de orquestra, que não foi nada coincidência. Para mim tem. A ideia na minha cabeça é a seguinte: quando você vê um monte de gente criticando alguém, falando mal de alguém e tal, essas pessoas já estão querendo o quê? Induzir outros a compartilharem a mesma visão, o mesmo pensamento, a mesma opinião dela. Porque na cabeça das pessoas vai ficar mais ou menos assim: se todo mundo, uma boa parcela, principalmente esses tais de influenciadores, esses tais de intelectuais, esses tais de influencer, essa presepada toda que existe hoje aqui no nosso país, porque qualquer merdinha desse aí, qualquer analfabeto desse aí, só porque faz uma presepada tipo de Ivete, Thaís Araújo, Anitta, já recebe o rótulo de influencer, de formador de opinião. Aí você atacando o presidente, se de repente você já não tem lá uma ideia muito clara a respeito do presidente e de nós que apoiamos ele, você pode ser induzido a achar que de fato é aquilo. Porque tu vai pensar mais ou menos assim, não, mas esse cara, se referindo ao presidente, eu acho que ele não vale nada. Não é possível um monte de gente atacando ele, é imbecil de um lado, é inferno do outro, é escroto do outro, é lixo do outro lado, todo mundo fazendo chover críticas e mais críticas em cima dele e de quem apoia ele. Na minha cabeça, cara, o objetivo foi tudo arquitetado e orquestrado para alcançar esse objetivo. Se não, pense, esses caras, todos esses caras que eu citei aqui e outros, eles estão fazendo isso
porque eles possuem um gigantesco amor pelo Brasil? Você alguma vez já se perguntou isso? Eles são excessivamente patriotas? Baixou o espírito do patriotismo do cara em Thaís Araújo, em Alexandre Moraes, nessa tal de Paula Caloteira, de Ivete, não sei quem, Anitta. O espírito do patriotismo baixou nesses caras e eles estão excessivamente preocupados com o Brasil. E aí é preciso Bolsonaro. Será que é isso mesmo? Ou eles estão excessivamente preocupados com o bolso deles? O bolso deles. Alguma vez vocês já se perguntaram isso? Porque essa pergunta daí ela é interessante pelo seguinte. Porque lá atrás, lá na época de Fernando Henrique, na época de Lula, na época de Dilma, quando o Brasil estava sendo assaltado e destruído, Petrobras assaltada, Correios assaltado, Banco Econômica assaltada, dinheiro nosso sendo mandado lá para fora, para Cuba, para Venezuela, para não sei onde, para abastecer ditaduras na África, para abastecer, para fazer obras lá fora, dinheiro nosso, cara. Não é dinheiro particular. Particular é uma coisa, o nosso dinheiro, nós que pagamos imposto, a conversa é outra. Porque nessa época, esses patriotas, entre aspas, esses patriotas, Anitta, Ivete, Cabeça de Ovo, Paula Caloteira, Thaís Araújo, Lázaro Moura, todos esses caras, todos sem exceção, porque nessa época, esses caras, eles não ficaram indignados. Por que eles não atacaram Lula? Por que eles não atacaram os apoiadores de Lula? Por que os apoiadores de Lula não foram chamados de escrotos, de lixo? Por que não foram chamados de imbecis? Por que o governo de Lula não foi chamado de inferno? Será que foi uma mera coincidência que lá naquela época deles estava entrando, mas com muita e em quantidade, muito dinheiro no bolso desses caras, e aí por uma casualidade, é uma mera casualidade, os caras ficaram tudo de bico fechado. E agora que não está tendo grana nenhuma, zero grana, aí de repente o cara, ele começou a lembrar que ele é patriota, que ele precisa lutar pelo Brasil. Quer dizer, quando o Brasil estava sendo destruído lá atrás pelo PT, por alguma razão inexplicável, sobrenatural, o cara... A gente não sabe onde é que ele estava, cacete. Porra, Lázaro Amo estava onde? Thaís Araújo estava onde? Anitta estava onde? Cabeça de Ovo estava onde? Ninguém sabe, porra. Mas hoje, por uma outra razão sobrenatural e inexplicável, o país está tendo algumas dificuldades, mas não por culpa do presidente. Os caras estão com um vigoroso espírito patriota. Agora, seja sincera, bicho. Assim, narrativas à parte. Esqueça narrativas, esqueça presepada, esqueça historinha de mídia da Rede Globo, Fantástico, de todos esses caras por aí. Esqueça todos esses vagabundos por aí que andam colocando rótulos no presidente e quem apoia o presidente. De concreto mesmo, concreto, um fato concreto. Você tem o que contra o presidente? Um fato concreto, uma coisa assim. Isso aqui é um fato concreto, não é besteira, não é narrativa. O presidente disse que o cara ali pesa 300 arroba. Isso aí é besteira, porra. O presidente, ele fez uma brincadeirinha ali com uma criancinha e fez uma arminha assim com a mão. Isso é idiotice, porra. Eu estou falando fato concreto. Por exemplo, você tem um ministro do presidente acusado de desviar dinheiro, enriquecimento ilícito, de favorecimento, algo assim, alguém que trabalha diretamente com o presidente. Você tem isso. Você está vendo Banco do Brasil, Caixa, BNDES e outros por aí, estatais, Correios e outros por aí, sendo assaltado? Fatos mesmo, um fato concreto, real. Você está vendo?
Você está vendo o nosso dinheiro, o meu dinheiro, o seu dinheiro, como pagadores de impostos, sendo despachado para Cuba, para Venezuela, para a ditadura africana, para grupos terroristas lá do Oriente Médio, como aconteceu na época do PT. Você está vendo isso? Nós temos que trabalhar com fatos concretos e não com presepada. Presepada é uma coisa, fatos concretos são outras coisas. É outra coisa, na verdade. Então, é esse que é a questão. O que nós temos visto, portanto, nessas questões que eu citei lá no começo, essas coincidências, entre aspas, para mim é tudo orquestração para induzir as pessoas a terem uma visão distorcida do presidente e do governo dele. Esse vídeo está encerrando aqui, mas eu pretendo fazer uma continuação, porque existe duas questões que eu pretendo abordar mais para frente, que é o seguinte. Algumas pessoas reclamam, né, hoje nem tanto, mas já reclamaram muito mais, aquela questão lá atrás de vacina, de Covid, que o governo demorou e não sei o que lá. Nós vamos tratar essa questão. Outra questão que nós vamos tratar, essa é mais do momento. Porque está tendo inflação, porque está tendo dificuldade econômica, porque não sei o que lá, e papapá. Vamos conversar mais num próximo vídeo, é uma continuação. Vacina e essa questão econômica, que são o que eu vejo que seria mais ou menos concreto, nem tanto, mas mais ou menos concreto, que as pessoas jogam em cima do presidente, e vamos analisar para ver qual é o caso de fato, ok? Muito bem, concluído. Hoje é sexta-feira, boa sexta para você, ótimo sábado para você, ótimo domingo para você, tudo de bom para você, excelente, enfim, perfeito final de semana para você. Aproveite bem. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.